Olá pessoal, no vídeo de hoje estou mostrando como rodar o Laravel numa hospedagem compartilhada e como fazer essa adaptação e superar eventuais problemas que geralmente surgem. Então eu estou aqui no site Laravel, certo? Framework Web, Laravel, hospedagem Hostinger, lembrando que a Hostinger tem aí plano Cloud, plano de VPS. Laravel roda por padrão em VPS, onde não existe limite aí e você tem o controle total aí sobre versão PHP, sobre o acesso SSH. A Hostinger tem acesso SSH na hospedagem compartilhada, certo? O que facilita bastante aí para rodar o Laravel entre outros recursos que também colaboram. Então, eu não posso garantir que em todas as hospedagens compartilhadas você vai conseguir rodar o Laravel como eu consegui aqui, certo? Então, aqui o site ele está totalmente funcional aqui, né, rodando o Laravel na hospedagem da Hostinger compartilhada, certo? Ele está totalmente funcional, formulário de contato funcionando tudo ok, tudo certinho, certo? Então, vamos aqui para o host, certo? Como se dá aqui a dinâmica, né? Então, de saída, como nós vamos ter que fazer uma adaptação, né? Que por padrão seria no VPS, onde você coloca a instalação Laravel na pasta raiz e a pasta public dentro da pasta onde está a sua instalação Laravel é a pasta que o sistema vai entender que tem os arquivos públicos, certo? Então, nós vamos quebrar um pouco essa dinâmica padrão do Laravel aqui na hospedagem compartilhada, certo? Geralmente, a hospedagem compartilhada ela tem aí ou uma pasta pública HTML ou uma pasta www ou algo semelhante nesse sentido, certo? Vocês reparem aqui que essa pasta meu site é onde está a instalação Laravel, certo? Ela está no mesmo nível, mas fora da pública HTML, ok? E esse arquivinho aqui você desconsidera que é um backup meu, certo? Então eu simplesmente fiz um backupzinho zipando aqui a minha instalação Laravel. Pessoal, então aqui está a pasta que eu denominei aqui meu site, mas você tem aí o seu nome onde está a instalação Laravel, certo? Então você instalou aí o Laravel localmente aí no independente de qual seja aí o seu dispositivo, mas por exemplo no Windows, certo? Você sobe aí para o seu host e aqui está a pasta da sua instalação Laravel, certo? Eu já mexi aqui, então você já não vai ver mais aqui a pasta public dentro da minha instalação Laravel, certo? O que você vai fazer aí com a sua pasta public dentro da instalação Laravel? Você vai mover os arquivos e vai realocar dentro da pasta public HTML. Então, os arquivinhos soltos, certo? O arquivinho dos robôs, ok? O arquivinho index.php, o seu favicon e provavelmente um htaccess, certo? Eu criei aqui também a minha pasta de JavaScript, de imagens e de CSS, tudo dentro da minha public HTML. Logo após você retirar lá da public do Laravel os arquivos e colocar eles soltos aqui dentro da public HTML, você vai vir na pasta de instalação do Laravel e você remove a pasta public que ficou vazia porque você já transferiu aí, né, os arquivinhos lá para a public HTML. Então, os arquivos, praticamente todos da instalação Laravel, incluindo arquivos sensíveis, né, entre eles, acredito que o mais sensível relacionado à segurança, que corresponde ao wp-config do WordPress, é o .env, onde tem aí os dados de acesso ao banco de dados, por exemplo, certo? Então você deixa ele aqui de forma segura, fora da sua pasta pública HTML, ok? Então, a raiz da sua hospedagem compartilhada, digamos assim, né, seria esse ambiente aqui,
né? Onde você vai verificar aí um público HTML, www ou algo parecido, né? Então, você rodou aí o seu Laravel no seu computador aí, de Windows, por exemplo, certo? Você pega essa pasta, você sobe aqui e ficará com essa pasta minha aqui, meu site, com toda a instalação Laravel aqui dentro, certo? Né? Faz o que eu já disse ali em relação à pasta pública, né, e os seus arquivos, certo? E aqui o public HTML, basicamente, de saída vai ficar assim, né? Com o arquivo robots, com o index PHP, o favicon e um htaccess, certo? E depois aqui dentro você cria quaisquer pastas que queira servir. Eu criei aqui a pasta JS, imagens e CSS, certo? Então tá. Dito isso, você vai rodar os comandos Laravel aqui dentro da sua pasta Laravel, como sempre, certo? Então, o que pode acontecer de impedimento, considerando sempre que o padrão, como eu já disse, é no VPS, onde não vai ter essas limitações e, portanto, erros que você não perceberia se fosse um VPS, você vai verificar aí por ser uma hospedagem compartilhada, por ser uma adaptação e por você ter quebrado um pouco aí da dinâmica padrão do Laravel, certo? Então, eu deixei aqui no meu Notepad aberto. Você vai aí primeiro ter que encontrar o caminho certinho, certo? Da sua instalação Laravel já dentro do seu host compartilhado, certo? No meu caso, o caminho é esse aqui, ok? Então, a partir dele, né, que se darão os demais comandos. Então, primeiro eu tenho que entrar, certo, na pasta onde está a minha instalação Laravel no host compartilhado, ok? Então, se você não tem uma chave gerada, né, provavelmente já deve ter aí a chave lá no .env, né, devido à sua instalação, mas se não tiver, você vai dar o comandinho aí para gerar a sua chave, certo? E sempre após alguma mudança importante, você apaga aí o seu cachê, certo? Para evitar de estar vendo algo que já foi mudado, mas você ainda está sendo servido pelo cachê, ok? Então, um dos erros, né? O erro onde não são encontradas as tabelas aí do Laravel, certo? Então, você precisa criar essas tabelas se elas já não existirem, certo? Né? Então, é para elas já existir, né? Na instalação padrão, mas por algum motivo pode faltar aí, né? E você vai encontrar esse erro das tabelas. Então, qual o comando que resolve a criação de tabelas Laravel, certo? É esse comandinho aqui, ó. Você vai dar via SSH esse comandinho aqui, ok? Dentro da sua pasta, aqui no meu caso, dentro da pasta meu site, certo? Lá no SSH. É dentro desse diretório aqui que você vai dar os comandinhos que eu estou comentando via SSH, ok? Então você vai, se encontrar erro de tabela faltando, não reconhecida, etc., você vai dar esse comando e em seguida esse comandinho aqui e vai apagar o cachê logo depois e provavelmente vai resolver se o erro for relacionado à tabela não existente, não encontrada, certo? A coluna da tabela não está sendo encontrada e tal, ok? Outro erro que pode ocorrer aí para rodar o Laravel na hospedagem compartilhada é em relação à versão PHP. O Laravel geralmente ele vai procurar as últimas versões PHP. Então, se ele verificar uma versão obsoleta, vai ter um erro, certo? E você vai ter que corrigir esse erro para prosseguir, ok? O que acontece? Algumas vezes você tem aí a possibilidade em algumas hospedagens compartilhadas de modificar, geralmente é numa aba avançada, a versão PHP, certo? No cPanel você modifica aí a versão PHP. Entretanto, isso às vezes não se reflete no seu terminal, né? Então, tá lá com a versão 8.3 no cPanel
e vai rodar o Laravel. Ele apresenta um erro de versão PHP não atualizado, ok? E daí vai mostrar lá a versão 7.4, por exemplo, no SSH, sendo que no cPanel você colocou a versão 8.3, ok? Então, isso aqui muda um pouquinho de host para host compartilhado, certo? Mas o que acontece? Existem versões PHP disponíveis via terminal que você consegue acessar. Eu, no meu caso aqui da Hostinger, com esse comandinho aqui você vai ver, né, por exemplo, se existe a versão PHP 8.3 disponível via SSH. Né? Veja bem, se já está lá a sua versão PHP 8.3 e o Laravel está acusando que está 7.4, então você tem que alinhar aí com o seu SSH, dando esse comandinho primeiro para ver se tem de fato essa versão disponível, né? É provavelmente a mesma que você já atualizou aí no seu cPanel. E em seguida você vai migrar aí essa versão PHP aí para que o seu Laravel reconheça uma versão atualizada aqui no nosso exemplo, 8.3, certo? Do PHP. Feito isso, né? Como eu já comentei, depois você apaga aí os cachês e vê se resolveu o erro. Provavelmente vai resolver o erro. Então, basicamente, esses são os dois principais erros que ocorrem aí com hospedagem compartilhada quando vai rodar o Laravel, certo? Né? Alguma coisa relacionada à tabela aí do MySQL, certo? Né? Então, a tabela tá faltando alguma coisinha, né? Ou ele nem está reconhecendo o BD, certo? Né? Você também pode sempre ir lá no seu arquivinho aqui, .env, certo? Então você acessa aí o seu arquivo .env e também você verifica e confirma, vê se os dados de acesso ao banco de dados MySQL estão certinho, certo? Tem que estar tudo correto ali, né? Então é importante ali o nome do banco de dados, a senha e tudo mais, o usuário do banco de dados e senha, tá tudo certinho, certo? Por exemplo, ali a Hostinger trabalha ali também com o nome ali como localhost, certo? Então, às vezes você coloca aí outro nome e já dá um errinho. Então, você abre o seu .env, eu não vou abrir aqui porque já estou com os dados funcionais ali, né? O site está rodando, ok? Mas você abre aí e confirma, né? Se o nome de banco de dados está certinho, se o nome de usuário de banco de dados está ok, né? Se a sua senha do banco de dados criado para esse site Laravel tá ok também, né? Ver qual o seu host, né? Se usa localhost ou se usa, né, outro nome. Então, esses dados também tem que estar tudo certinho, ok? Aqui tá, né, o site perfeito, né? Então, demonstra que é possível rodar suavemente, perfeitamente, um Laravel numa hospedagem compartilhada que permita, obviamente, você fazer essa adaptação, né, e essas pequenas mudanças, como eu estou dizendo aqui. Então eu diria que além desses dois problemas, né, relacionado à tabela MySQL e a versão PHP, são problemas de permissão, certo? Então, como você remanejou aí a pasta pública, né, os arquivos da pública para dentro da sua pasta pública HTML, ok? Você pode, se tiver algum tipo de erro relacionado à permissão, só confirmar ali, né, se as pastas que estão dentro da sua pasta pública HTML, principalmente ali o seu arquivo index.php, eles têm as permissões públicas, né, para serem acessados por todos, né? Então você tem que deixar aí um acesso livre ali, né? Obviamente você sabe que na prática os arquivos que de fato representam o seu site, eles estarão aqui dentro de resource, certo? Né? E não, na verdade, dentro de public HTML, onde nós temos aqui os arquivos robô, né?
Index, Favicon e essas três pastas que eu criei aqui com minha pasta de JavaScript, de imagens e de CSS. Então, o que representa de fato, né, as suas páginas, né, estarão aqui, ok? Em Resources e dentro de Views você já encontra aqui, né, eu mantive o mesmo nome de saída que roda, né, o Laravel, né, com welcome.blade, certo? Você renomeia aí para o que você quiser e aqui está a minha página sobre e a minha página contato. Então, essas páginas aqui, de fato, né, que contém o código de front-end lá, certo? Que os seus visitantes vão acessar. E aqui em meu site está praticamente toda a sua instalação Laravel, né? Lembrando aqui o .env, né? Um arquivo muito importante, porque ele é equiparado ao wp-config do WordPress, né? Com os dados aí que vão conectar aí o seu banco de dados e fazer rodar numa boa o seu Laravel. Pessoal, então basicamente são esses os três principais erros, né? E adaptação que você deve fazer, certo? Então você simplesmente vai rodar o Laravel localmente, certo? Para gerar a pasta, que no meu caso aqui é meu site, certo? Você vai rodar aí, digamos, no seu Windows, ou independente do seu sistema, você roda aí localmente, certo? E vai gerar uma pasta assim, certo? Aqui está faltando qual pasta? Public, né? A pasta public do Laravel. Dentro dessa pasta public, você vai copiar todos os arquivos e vai realocar, ou seja, vai colar aqui dentro de public HTML. Quais são esses arquivos? Esse arquivinho aqui de robô, o arquivinho index.php, o arquivo de favicon e provavelmente um htaccess, certo? Essas três pastas aqui não existiam, eu criei, né, que vai o meu CSS, as minhas imagens e o meu JS. Lembrando que as pastas Laravel de CSS, imagens e JS não necessariamente precisariam estar que nem as minhas, certo? Eu coloquei dessa forma aqui, né, por força do hábito, certo? Já estou acostumado dessa forma, então eu mantenho aqui para seguir sempre a minha lógica e o meu raciocínio, ok? E basicamente toda a instalação vai estar aqui no mesmo nível da sua pasta public, underline HTML ou www ou outro nome aí, mas sempre aqui representa a raiz, né? E daqui parte, né, os arquivos aí que serão acessados publicamente. E aqui está toda a sua instalação Laravel, né? Você vai ter uma pastinha pública aí, ok? Vai pegar os arquivos, vai realocar dentro de público e depois vai, que eles já estiverem lá, né? Vai excluir essa pasta pública e vai ficar assim que nem a minha aqui, ok? Então, os dois principais erros, essa então o movimento, né, de realocação, né, de diretório aqui, é esse, certo? Então, rodou localmente Laravel, jogou para cá, né, no mesmo nível aqui, né, o que seria a passarinha no mesmo nível da public, mas fora da public, certo? Né? Os principais erros eu já citei e mencionei como resolver. Sempre pós-comando SSH, você apaga o cachê aí, certo? E aqui está a demonstração que é possível rodar perfeitamente, apesar de não ser o ideal, certo? É possível rodar um site Laravel numa hospedagem compartilhada desde que ela permita fazer as adaptações ali, certo? E também é interessante como a Hostinger tem ali, né, a possibilidade de um acesso SSH mesmo na hospedagem compartilhada, né? Você consegue aí usar o seu terminal e dar os comandinhos aí Laravel. Então é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.